Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, a crítica do jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena e estou acompanhado pelo pesquisador e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio, olá, Nara, e a todos os telespectadores, as minhas saudações. E também pela pesquisadora, professora e jornalista Nara Scabin. Nara, tudo bem? Oi, Hércio, tudo bom? Zé, pessoal de casa, um prazer estar aqui com vocês sempre. No programa de hoje, discutiremos a relação entre o governo Lula e o poder legislativo, a partir de um levantamento feito pelo professor José Milton Santos, e a crise entre Elon Musk e a justiça brasileira, no trabalho de pesquisa da professora Nara Scabin. Zé, o que tem pautado a relação entre o governo Lula e o legislativo brasileiro? Desde o início, aliás, mesmo antes do início do governo Lula, essa relação entre o executivo e o legislativo tem sido pautada por um clima de tensão, hora de mais equilíbrio, hora de desequilíbrio, mas como a esquerda só tem 130 deputados em 513 na Câmara e tem ainda uma minoria menor no Senado, que tem 81 senadores, isso faz com que a maioria de direita e extrema-direita tenha pautado, em grande parte, aquilo que está sendo discutido e decidido no Legislativo. Nara, como você vê essa dificuldade que tem pautado o governo Lula na relação com o Congresso, seja por essa dificuldade de aprovar propostas na Câmara, ou seja também uma certa dificuldade com as suas posições no Senado? A gente tem observado, né, na repercussão desses conflitos, dessas dificuldades, né? O Zé vai falar mais sobre a cobertura da imprensa comercial aí, né? Mas a gente observa uma cobertura que trata bastante com um tom belicoso, né? Esse conflito, então apontando ali que haveria uma dificuldade de governabilidade, que o Lula não estaria conseguindo articular, né? O ministro das Relações Interinstitucionais, né? O Padilha, então também acaba sendo, né, retratado dessa maneira. Então a gente tem essas dificuldades de articulação que são, em alguma medida, esperadas para o governo, né? Mas também tem uma cobertura, me parece, que focaliza como se houvesse aí um desvio, um grande problema, né? E com um tom bastante, atribuindo um tom mais belicoso, né? Aí as ações do governo em algumas pautas. Zé, durante um certo tempo, praticamente todos os governos eleitos na nova república tiveram esse problema de não ter uma maioria consolidada no Congresso. Isso talvez seja um problema do próprio sistema eleitoral brasileiro. Uma das fórmulas encontradas para se governar foi o chamado presidencialismo de coalizão. Explica para nós, primeiro, o que é o presidencialismo de coalizão. Essa, em parte, você já respondeu. Como, tradicionalmente, não apenas por causa da legislação eleitoral, mas principalmente por causa da cultura política da sociedade brasileira, nós sempre tivemos, ou quase sempre, depois do fim do Estado Novo, presidentes mais progressistas e congressos mais conservadores, sendo que o atual é o mais conservador de todos eles. Então isso faz com que, para a governabilidade, o poder tenha que ser compartilhado na distribuição das verbas de emenda, na distribuição dos ministérios. A gente percebe que mesmo agora, num governo de hegemonia da centro-esquerda, nós temos vários ministros de direita. Essa composição é necessária para se conseguir aprovar na Câmara os projetos de interesse do governo. Mas é curioso, veja bem, Nara, como o Zé falou, a gente tem ministros que são dos partidos teoricamente aliados do governo,
para que o governo consiga aprovar suas propostas no Congresso. Mas nem sempre, curiosamente, a gente tem a garantia de que esses partidos, mesmo com os ministros no governo, vão votar as propostas do governo. Como é que você vê esse processo? Eu acho que essa é uma dificuldade, né, que o governo Lula, agora no seu terceiro mandato, tem enfrentado, né? Quer dizer, os partidos de direita, de centro-direita, de extrema-direita, parece que de alguma maneira dobram a aposta aí, né, sempre exigindo ou demandando, né, enfim, contrapartidas ou garantias mais fortes por parte do governo Lula, né? Eu acho que há também um momento político em que a gente vive no Brasil, muito marcado por esse crescimento, ascensão da extrema-direita, isso cria dificuldades para o governo, sem dúvida, né? Uma dimensão do ponto de vista das políticas econômicas, né? Então também essa hegemonia das políticas econômicas neoliberais, né? Isso também cria ali dificuldades para o governo Lula poder executar, implantar algumas questões que foram inclusive promessas de campanha dele, né? Como, por exemplo, rever a questão da reforma trabalhista, né? São questões que a gente não consegue ver de fato no horizonte aí político do governo por conta desses entraves, né? Que fazem parte, claro, do jogo político, mas que eu acho que é um momento também de muita dificuldade nesse sentido, né, para o governo Lula. Nesse sentido, Zé, a gente está numa relação um pouco diferente daquela que aconteceu nos governos Fernando Henrique, no próprio governo Collor, no pouco tempo que ele ficou, onde, e no Lula, 1, 2, né, e primeiro mandato da Dilma também, que o governo conseguia, através desse presidencialismo de coalizão, manter uma maioria no Congresso. O que você vê assim, que levou a essa perda da capacidade de governar na relação com o legislativo brasileiro, sendo o mesmo Lula, o presidente que estava no início da década, de 2 décadas atrás, e hoje com uma dificuldade muito maior de estabelecer uma relação com o Congresso? Écio, na verdade, essa relação tensa ou menos tensa entre o executivo e o legislativo reflete contradições estruturais mais profundas, contradições de classe, contradições políticas, né? E contradições institucionais. Então, o que a gente percebe é que esse precário equilíbrio de uma maioria do governo foi quebrado na campanha que resultou no golpe contra Dilma Rousseff. E nós temos, a partir daí, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, uma outra contradição estrutural mais profunda, que é o crescimento da ultradireita. Inclusive no Brasil, em detrimento da direita. Os partidos de direita sofreram, né, nas últimas eleições, um decréscimo do número de representantes, inclusive o MDB, PSDB, né? E tivemos um crescimento de partidos mais à direita, como União Brasil, PL e assim por diante. Então, quando eu falo das contradições políticas, essa é uma contradição política conjuntural, talvez mais importante para a gente compreender o atual processo de dificuldade do governo em aprovar os seus projetos. E dentro disso aí, Zé, que você está falando, o ministro Haddad fala, né, numa responsabilidade do parlamento também, com a responsabilidade fiscal. E o que seria, então, essa ideia, né, de uma espécie de presidencialismo parlamentarista? Qual que é essa ideia que surge aí nesse debate, né, tentando nomear esse novo momento de dificuldade e, ao mesmo tempo, de crise do presidencialismo de coalizão que predominava antes? Realmente, essa expressão do ministro Fernando Haddad, ela é muito precisa. Porque se antes nós tínhamos um presidencialismo de coalizão, predominância do presidencialismo, depois a proposta do Temer de um semipresidencialismo, é mais ou menos isso que nós temos hoje, né? Onde o legislativo tem muito poder, inclusive sobre o orçamento.
além de ter um poder muito grande no sentido das pautas de interesse social, relativo à classe trabalhadora de uma maneira geral, aos povos originários e assim por diante, que estão sempre perdendo, como no caso do marco temporal, cujo marco temporal estabelece que os povos indígenas só podem ter demarcação das terras onde eles estavam até a promulgação da Constituição de 88. E também uma dificuldade muito grande em reverter as perdas na legislação trabalhista que ocorreram principalmente nos governos Temer e Bolsonaro. Então, Nara, voltando aqui, apesar da expectativa com o governo Lula, dificilmente essas pautas, principalmente de perdas em termos de direitos trabalhistas, deverão ser revertidas a contar as dificuldades que o governo tem nesse Congresso. Não é isso mesmo? Pois é, Hércio, eu acho que é isso mesmo, né? Esse é um ponto que tem sido destacado, né, por críticos do atual cenário político, críticos do próprio governo Lula, mais à esquerda, né? Então, uma crítica que não é uma crítica feita pela direita, mas uma crítica à esquerda, né? Quer dizer que o Lula acaba, na verdade, o governo Lula, né, tem estado aí numa situação que não consegue seguir aquilo que é, de fato, o pacto eleitoral que foi firmado com seus eleitores, né? Há né, alguns críticos mais à esquerda falam até em um estelionato eleitoral, quer dizer, o governo acaba, né, conseguindo passar só as pautas da direita, né? E acho que nas políticas econômicas isso é muito sensível, a discussão sobre austeridade fiscal, desoneração da folha de pagamento, aí que acho que a coisa é mais fundamental, mais tensa. Zé, a gente tem ouvido muito no noticiário uma expressão pautas bombas. O que são essas pautas bombas? O que caracteriza a chamada pauta bomba é aquela pauta em que diminui os recursos arrecadatórios do governo e aumenta a despesa. Por exemplo, o quinquênio para juízes e desembargadores. Isso aí vai dar um prejuízo só neste ano de 10 bilhões ao erário nacional. E a partir do ano que vem, de 17 bilhões. Nós temos também o caso da desoneração da folha de pagamento de empresas e prefeituras, que o Congresso não aprovou. Aliás, o Congresso aprovou a prorrogação da desoneração, que tinha sentido durante, principalmente, a pandemia. Mas o Congresso aprovou, o governo Lula vetou e o Congresso derrubou o veto. Então, o que fez o governo? Justicializou, mandou para o Supremo Tribunal Federal examinar a constitucionalidade. Por quê? A Constituição proíbe reduzir os recursos previdenciários. E uma parte dessas desonerações são contribuições para a Previdência Social. Então, essa é outra pauta-bomba. Nós temos também uma pauta-bomba mais antiga, que foi a aprovação do marco temporal, que acirrou o descontentamento e até mesmo os conflitos com relação aos povos originários, né? E as pautas chamadas pautas de costume, que, na verdade, são pautas diversionistas, porque quando falta a direita assunto, eles passam a trabalhar ou a pautar essas questões de costumes. E isso, Nara, vai dificultando cada vez mais a ação política do governo com um Congresso que, para fazer valer também os interesses de uma base parlamentar que não é exatamente identificada com o governo Lula, chantageia o tempo todo e coloca questões que inviabilizam a ação política do governo. Como é que você vê esse processo? Eu acho que quando a gente fala sobre, né, essas dificuldades de governabilidade, esses atritos, né,
a gente precisa, o Zé já falou sobre isso, colocar nesse contexto mais amplo, né, da ascensão da extrema-direita, de conflitos sociais, conflitos de classe, e olhar como existe aí, eu volto nesse ponto, né, uma hegemonia dos interesses neoliberais que dificultam, né, e que criam uma série de entraves, né, quando o governo tenta aprovar, né, algumas pautas, algumas ações ligadas a aumentar o investimento em direitos sociais, garantias, né, investir em setores como educação, saúde, né, e por outro lado a gente tem esses setores ligados à elite, ligados aos grupos que são de extrema direita, mas que na prática são neoliberais nas pautas econômicas, né, apontando que, olha, o governo está gastando muito, não pode gastar, né, tem aí o novo teto de gastos que já na prática foi apresentado pelo governo e aprovado no ano passado e que já limita na prática, inviabiliza, né, que o governo faça qualquer investimento ou praticamente qualquer investimento em educação, saúde, né, nesses setores, embora, acho que é importante dizer isso, né, os gastos com os juros da dívida pública estejam fora do teto de gastos. Então a gente vê um arranjo, né, de interesses econômicos, ideológicos que a gente não pode perder de vista. Não são só picuinhas ali, como muitas vezes a gente, né, parece. Não se trata disso. Há uma conjuntura ali importante da gente lembrar. E é uma disputa ferrenha, né, Zé, pelos recursos que o Executivo pode administrar, né? Não só pelos deputados, mas também pelo próprio sistema financeiro que defende sempre que a política de juros e de pagamento desses serviços é sagrada. Os gastos são as outras coisas, né? Isso que a Nara falou, né? Quando, por exemplo, no governo Temer, foi instituído que o governo não poderia gastar mais do que aquilo que fosse reajustado pela inflação, deixou de fora o pagamento do serviço da dívida, ou seja, juros pagos aos aplicadores em títulos públicos. E quanto mais a taxa de juro sobe, maior é a remuneração desses grandes investidores, que são principalmente os bancos. Pois é. E eu fico me perguntando aí, Zé, como que a gente pensa, né, o governo Lula, ao tentar dar uma solução para esse problema, ele vai enfrentar o Congresso, vai manter o Padilha como ministro das Relações Institucionais, mas ele também vai fazer uma cobrança para dentro do governo, para os ministros melhorarem a sua relação com o Congresso. Como é que você viu esse processo? É fato. O governo tem tido, né, nesse embate, algumas vitórias. Uma delas foi a manutenção do ministro Alexandre Padilha, não só a manutenção, como o reforço das suas atribuições, porque todas as emendas agora passam pela aprovação dele. E também não foi diretamente do governo, mas nós temos que considerar que, em parte, sim, a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, o suposto mandante do assassinato da Marielle Franco. Você acha que isso se deveu à articulação do Alexandre Padilha, colaborando, inclusive, para que esse resultado acontecesse? Inclusive o conflito maior que houve recentemente do presidente Lira com relação ao Padilha foi de que ele era seu inimigo pessoal, depois que o Padilha articulou a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Mas também tem algumas coisas que têm enfraquecido o presidente da Câmara. Tanto assim que no programa do Conversa com o Bial, da Rede Globo, no dia 23, ele recuou do ataque a Padilha. Ele praticamente pediu desculpa, né? E tem uma outra coisa também que o incomoda, é a criação de uma CPI da Braskem. A Braskem é uma empresa, né, que funciona em vários estados, mas tem uma grande base lá em Sergipe. Em Sergipe, Alagoas e, né, no estado de Alagoas também, né? Que é onde sim, no estado de Alagoas também.
e que há indícios de uma série de irregularidades, de corrupção, tudo isso, e essa criação, ainda não foi criada, mas essa possível criação incomoda e faz com que o Lira tenha recuos. Então, é um jogo, né, em que nem tudo pesa a favor do Legislativo, porque há também fragilidades do presidente do Senado. Uhum. Além disso, por exemplo, o Lira está com um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele só manteve o mandato e pôde se candidatar com uma liminar, que pode a qualquer momento ser cassada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É uma queda de braço, né, Nara? E ainda se aproximando as eleições, né, no final do ano, onde o Lira não poderá ser reeleito, esse cenário pode ser que dê um respiro, uma margem um pouco maior para o governo negociar com a Câmara. Como é que você vê isso? Sem dúvida, né? Acho que a gente pode aí ter algum espaço maior de negociação, esse desgaste do Lira, né? É um ano de eleição, como vocês falaram, até por isso esse interesse, essa preocupação que as emendas parlamentares saiam logo, né? Para que o dinheiro possa ser destinado para as prefeituras, para os municípios, né? Que os parlamentares representam, isso é decisivo em ano de eleição. E acho que também chama atenção, me chamou muita atenção essa entrevista que o Zé falou do Arthur Lira, né, com o Pedro Bial no dia 23 agora de abril. Quer dizer, ele de alguma maneira é alçado a um protagonista dessa crise, né, alguém que vai dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Tem também esse posicionamento da mídia colocando o governo contra a parede. Na entrevista o Arthur Lira, entrevistou lá o presidente do Banco Central no momento da crise com o governo Lula no Roda Viva. Então, a gente tem esse cenário se construindo, né? Zé, para fechar essa discussão com o Congresso, como que você viu a cobertura da mídia em relação a essa crise envolvendo aí o Executivo e o Legislativo? Eu considero que a grande mídia, ou a mídia comercial, tem tratado isso de uma forma a exagerar esses conflitos. E até de uma forma um pouco sensacionalista, né? Nós temos, por exemplo, que o Estado de São Paulo, mais conhecido como Estadão, publicou no dia 25 de abril um artigo, A Semântica Perdulária de Lula, onde afirma: Lula quer gastar à vontade, razão pela qual chama gastos de investimento. Neste mesmo editorial, as reações do mercado às ações do governo Lula não são vingança nem punição, mas puro pragmatismo. E finalizando o editorial, chamar de gastos de investimento não passa de conversa fiada para enganar incautos. Então, nós vemos aí que nesse conflito, evidentemente, a grande mídia, ela se coloca em grande parte, e na mais das vezes, ao lado do Legislativo e contra o Executivo. Nara, o que a gente poderia dizer, numa linguagem bem popular, o que está pegando entre Elon Musk e a justiça brasileira? Qual que é o foco dessa crise? Bom, a gente tem visto essa crise se desenrolar ao longo de todo o mês de abril, né? Começou lá no começo do mês de abril. O Elon Musk, que é um empresário, bilionário, comprou recentemente o Twitter, aí o Twitter passou a se chamar X, né? E aí o Elon Musk anunciou que desrespeitaria, né, que não cumpriria ordens da justiça brasileira, né, em relação à plataforma, né, remoção de conteúdo desinformativo na plataforma. E quando Elon Musk se posicionou dessa maneira, o STF, né, o ministro Alexandre de Moraes do STF, incluiu o nome do Elon Musk como investigado no inquérito que investiga a existência de milícias digitais antidemocráticas no Brasil. Então, a crise tem esse ponto aí fundamental, né? O estopim foi a divulgação por um jornalista estadunidense de supostas trocas de e-mails entre funcionários do Twitter, o X, né?
que acusariam a justiça brasileira de adotar uma série de medidas, né, exageradas ou ilegítimas, exigindo informações pessoais, né, de usuários da plataforma. Essa foi a denúncia que esse jornalista fez, revelando essas possíveis, supostas trocas de e-mail, né? O episódio ficou conhecido como Twitter Files Brasil. E aí o Elon Musk replicou, né, as postagens desse jornalista, sem apresentar provas, fez acusações muito pesadas contra o STF, né, e o ministro Alexandre de Moraes disse que ele tinha aplicado multas, né, assim, descabidas, que teria suspendido a plataforma no Brasil, né, que teria feito ameaças, e passou a acusar a justiça brasileira da prática de censura, né? Então, todo o tempo ele fala da liberdade de expressão, né, a defesa da liberdade de expressão, mas o que a gente observa, na verdade, é que ele não está preocupado, de fato, com a liberdade de expressão, no sentido de pensar em um debate público pluralista, né, inclusivo, diverso. A preocupação dele é muito mais em ter liberdade para que o Twitter, o X, possa, né, ser um espaço para a circulação de conteúdos desinformativos, antidemocráticos, discurso de ódio. Depois que o Elon Musk comprou o Twitter, né, a plataforma diminuiu o controle sobre esse tipo de conteúdo, a moderação sobre esse tipo de conteúdo. Então, o Twitter já é um espaço muito mais propenso a esse tipo de divulgação, né, de conteúdo. E há também uma questão aí muito séria de soberania, né, porque quando o Elon Musk anuncia que vai desrespeitar a determinação da justiça brasileira, inicia uma campanha internacional contra a Suprema Corte brasileira, isso não é pouca coisa, né? Zé, como é que você vê aí esse ataque que a Nara está dizendo à soberania brasileira? Que análise você tem disso? Bom, como a Nara falou, o principal argumento do Elon Musk é que o Brasil estaria, né, principalmente o judiciário, né, desrespeitando o princípio da liberdade de expressão. Só que tanto ele quanto os jornalistas estadunidenses se baseiam na emenda número 1 da Constituição estadunidense, que estabelece como um princípio, né, quase como uma cláusula pétrea, a liberdade de expressão. Só que essa liberdade de expressão, mesmo nos Estados Unidos, ela é muito relativa. Aqueles que estão se manifestando, e as manifestações têm sido muito expressivas, maiores do que aquelas contra o envolvimento estadunidense na Guerra do Vietnã, isso tem sido censurado. A candidata dos Estados Unidos pelo Partido Verde, Jill Stein, foi presa no sábado, dia 27 de abril, por se manifestar contra o genocídio israelense. Então, nós vemos que essa liberdade de expressão absoluta não existe nem nos Estados Unidos. É liberdade, principalmente de expressão, para aqueles que defendem os interesses do neoliberalismo, os interesses do imperialismo e os interesses da sua política ao redor do mundo. E isso me deixa pensativo aqui, Nara, porque a liberdade de expressão, ela sempre foi algo reivindicado pelos setores populares, para os grupos oprimidos da sociedade, grupos que se articulam à esquerda, que visam, né, mais igualdade. Por que esse tema, liberdade de expressão, hoje é mobilizado por forças que são contrárias a isso e com uma razoável aceitação e uma certa, digamos assim, aceitação no debate público? A gente tem, né, nos últimos anos, no Brasil, não só no Brasil, no mundo, né, em vários outros países em que a gente tem essa ascensão da extrema-direita, né, das novas direitas, o que a gente pode chamar de uma captura, né, como o Erso falou. A extrema-direita pega a pauta da liberdade de expressão e fala: essa pauta é minha, né, porque essa pauta consegue mobilizar muitos setores populares, né, quer dizer, acaba mobilizando. E aí, nessa captura da liberdade de expressão pela extrema-direita, né, que a gente observa muito bem nesse caso do Elon Musk, né, do conflito do Elon Musk com a justiça brasileira,
A gente tem dois eixos principais aí, que são os eixos articuladores dessa captura, né? Então, quais seriam esses dois eixos? Por um lado, a forma como a extrema-direita se posiciona interessada na livre circulação de desinformação. Existe uma máquina de produção, difusão de desinformação, né, que não é exclusiva da extrema-direita, mas é muito, né, controlada pela extrema-direita, predominantemente ligada à extrema-direita. A extrema-direita tem o interesse em continuar fazendo essa máquina circular e aí acusa qualquer tentativa de regular a desinformação de censura, né? Por outro lado, a gente tem também o interesse por parte da extrema-direita, e essa talvez seja uma discussão que até tem um apelo popular maior, que é a acusação que a extrema-direita faz de que existiria uma censura do politicamente correto. Aqui eu estou usando, entre aspas, essa expressão famigerada, né? O que a extrema-direita quer dizer quando fala em politicamente correto? Quer dizer que quer se colocar contra qualquer tentativa de impedir ou de limitar os preconceitos, as discriminações, a linguagem, sobretudo racista, misógina, machista, homofóbica, né? Então, diz que qualquer tentativa de produzir, né, de incentivar, de ter uma linguagem menos ofensiva contra grupos que já são historicamente marginalizados, a extrema-direita diz que essas tentativas são censura, chama isso de politicamente correto e mobiliza uma série de pessoas que, se não são exatamente da elite, se identificam com as elites e se sentem prejudicadas porque agora não podem mais proferir falas racistas livremente, né, falas aí preconceituosas. E aí essa captura existe, ela é muito desinformativa na medida em que a extrema-direita vai representar o debate sobre liberdade de expressão como um debate antagônico entre, de um lado, a defesa da liberdade de expressão pela direita, de outro lado, a defesa dos direitos humanos pela esquerda. Na verdade, a defesa dos direitos humanos inclui a defesa da liberdade de expressão, né? Isso é um ponto fundamental. Zé, então estaríamos diante de uma ressignificação de uma bandeira como a liberdade de expressão? Como é que você vê isso? Sim, como a Nara disse, a ultradireita tem roubado as pautas, as reivindicações progressistas. Dentre elas, a liberdade de expressão. Como no Brasil e em outras partes do mundo, já roubou as ruas com manifestações de massa, o que a direita normalmente não fazia. Isso era muito comum pela esquerda e pelas forças democráticas. Então, essa ressignificação gera uma confusão muito grande, porque quando eles falam em liberdade de expressão, eles estão falando na liberdade de expressão, de divulgar discursos racistas, misóginos, discursos preconceituosos e, principalmente, mentiras, chamadas de fake news. Ótimo. Nara, eu gostaria de conversar com você também sobre o que foi a cobertura da imprensa comercial sobre essa crise. Como é que nuances você viu? Quais são as percepções que você traz a partir do estudo e do levantamento que você fez? Então, olha só, Ércio, a gente fez, né, o levantamento lá, principalmente na Folha, no Estadão, no Globo, que são os principais veículos, né, dessa imprensa comercial. A gente tem uma cobertura bastante extensa sobre esse conflito, né, porque é uma cobertura que vai repercutindo cada declaração, as do Musk, as dos apoiadores do Musk, depois as do Alexandre de Moraes, do STF, né, e aí você tem um número grande de matérias, principalmente na Folha. Eu vou até destacar mais o caso da Folha, porque é onde essa cobertura é mais expressiva, né, e aí nessa cobertura da Folha, pensando principalmente na cobertura mais informativa, notícias e reportagens, a gente tem aí, né, pelas escolhas de palavras, a construção das manchetes, né, Zé, que é um ponto ali sensível, né, do posicionamento ali do veículo, né, a escolha dos entrevistados, das fontes, dois posicionamentos principais aí, né, a gente tem por um lado, matérias que vão, né, denunciar supostos abusos do Alexandre de Moraes, então colocar colocar em xeque a atuação do Moraes. Por exemplo, tem uma matéria na Folha, vou até ler o título, do dia 18 de abril, que diz, né, Moraes derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele no TSE, mostra relatório. É uma matéria que vai ali, né, incutir certas motivações políticas, talvez, a atuação do Moraes. Mas a gente tem também um número grande de textos, e esses são até a maioria, que são textos que colocam em xeque a atuação do Elon Musk.
Então, esses a gente pode falar de maneira mais aprofundada sobre esses textos. Né? A gente tem, por exemplo, ali na Folha de São Paulo, né, no dia 11 de abril, uma matéria que tem como título: Musk cumpriu centenas de ordens de remoção de conteúdo do X fora do Brasil sem acusar censura. Quer dizer, há 2 pesos e 2 medidas aí na atuação do Elon Musk, né? Tem uma outra, né, do dia 10 de abril, X reduziu transparência sobre remoção de contas após ser comprada por Musk. Quer dizer, depois que o Elon Musk comprou o X, não só o X, né, o do antigo Twitter, se tornou um espaço mais propício para a desinformação, como também passou a adotar políticas de moderação menos transparentes. Né? Então tem esse posicionamento mais crítico à atuação do Elon Musk, mas não porque a imprensa se identifique exatamente com valores progressistas. Sim. Há também interesses corporativistas aí, né? Nesse posicionamento, porque o que a gente vê é a imprensa comercial, quando fala de liberdade de expressão, quando fala de regulação dos meios de comunicação tradicionais, sobretudo radiodifusão, a mídia comercial se posiciona de maneira muito crítica contra essas medidas, mas não quando fala de regulação de plataformas. Nara, você estava dizendo então sobre a cobertura midiática, então vamos retomar esse diálogo aí. Como é que você viu então, para você trazer aí e elaborar aí uma síntese do que foi a cobertura sobre a crise entre Elon Musk e o judiciário brasileiro? Certo, Hércio. Então a gente vê, né, na imprensa comercial, né, destaquei principalmente o caso da Folha de São Paulo, porque foi aí entre Folha, Estadão e o Globo que deu mais matérias ao longo do mês de abril, né, sobre essa crise. Então a gente vê um predomínio de matérias que, pela construção da manchete, pela escolha dos entrevistados, né, pela forma como as palavras ali são selecionadas, a gente vê uma cobertura predominantemente crítico, ou pelo menos problematizadora, ou que pelo menos faz ali denúncias contra a atuação do Elon Musk. Você falou de uma tensão aí, inclusive, entre os interesses, os prováveis interesses do jornal, divergindo com os interesses da plataforma. Exatamente. Que seria isso? Para essa imprensa comercial, né, e para grande parte da imprensa, eu não estou dizendo que esse é um interesse reprovável, mas sim que há um interesse, né, de que haja menos desinformação circulando, porque a desinformação, primeiro, mina a confiança do público no jornalismo, né, tradicional, isso é um problema para o jornalismo comercial tradicional, né, e por outro lado, a desinformação também disputa a atenção do público com os jornais, né, porque quem vai ler lá uma matéria, uma reportagem da Folha, do Estadão, do Globo, se chega toda hora no WhatsApp, no Twitter, né, uma fake news ali sensacionalista, apelativa. Então, há um interesse que é bastante corporativo nesse sentido, né, por parte da imprensa comercial, de que haja uma regulação mais severa, mais rigorosa das plataformas, o que é em si um objetivo bastante necessário, bastante louvável, né? O que chama atenção, e aí a gente tem o viés ideológico do jornalismo comercial, é a diferença como o jornalismo comercial cobre esse tema da regulação das plataformas e qualquer outra forma possível de regulação da mídia tradicional, da radiodifusão, mesmo que isso esteja previsto na Constituição Federal. E sobre essa tensão, Zé, entre plataformas e mídia comercial? Bom, a Nara já explicou muito bem por que a cobertura da mídia comercial tem sido, em parte, crítica às plataformas e aos pronunciamentos do Elon Musk. Mas tem uma outra questão subjacente a esta. Porque está no Congresso tramitando um projeto de regulação das redes e a grande mídia conseguiu incluir nesse projeto um jabuti, que é exatamente a remuneração dos conteúdos informativos veiculados pelas redes sociais. Então, nesse sentido, eles querem que se regulamente, inclusive em interesse próprio. Nesse caso, nós teríamos, então, um agravamento dessa tensão entre esses dois atores políticos, não? Sem dúvida, Hércio, né? Esse interesse também muito bem lembrado, Zé, né? Esse interesse também econômico em que haja uma monetização, né? Uma remuneração em cima dos conteúdos informativos que circulam ali. Né? Esse é um dado importante para a gente lembrar que não é sempre que a imprensa comercial sai em defesa, né, de valores democráticos, né, de valores
ligados aí à defesa da própria democracia, né? Por um lado, a gente tem o Elon Musk defendendo a liberdade de difundir discursos antidemocráticos e, de outro lado, né, ali os interesses de proteção da democracia. E a imprensa se posiciona, neste caso, ao lado de interesses que, por acaso, são os da própria democracia, mas não é sempre assim, né? Como a gente falou já nesse programa, inclusive, durante a ditadura, né, empresarial militar, grande parte desses veículos, a própria Folha, né, teve ali uma atuação bastante complicada, né, de apoio, não só editorial, mas também operacional à ditadura. Né? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso e pensar também, colocar em relação com a forma como a imprensa comercial costuma cobrir a liberdade de expressão. Esse é um outro ponto importante. Aproveitar, né? e a gente podia falar nisso, né? Porque nós discutimos aqui muito, está no cerne dessa crise, o debate em torno da liberdade de expressão. Como você percebe as coberturas do jornalismo brasileiro frequente, né, ao longo do tempo, assim, se a gente estivesse pensando aqui socialmente, o que essas coberturas ao longo do tempo disseram e afirmaram sobre liberdade de expressão? Você que é uma pesquisadora, né, Zé? Em torno desse assunto, o que você poderia trazer para nós? A gente tem estudado, né, esse tema um pouquinho aí na cobertura, né? Então, o que a gente vê é essa imprensa comercial. Isso parece óbvio num certo sentido, mas tem uma nuance, que é se posicionando a favor da liberdade de expressão. Aí alguém pode dizer, mas não é óbvio, já que é jornalismo, tem que defender ali. Por um lado, sim. Por outro lado, não. Porque essa defesa é feita dentro de uma matriz ideológica muito específica, que é a defesa da liberdade de expressão num sentido liberal. Né? Tem um pesquisador inglês de origem indiana chamado Anshuman Mondal, que ele chama esse discurso de um absolutismo liberal. O que é esse discurso de absolutismo liberal? É um pouquinho parecido com o que o Zé falou que a extrema-direita faz, que o Elon Musk faz. É defender a liberdade de expressão sem reconhecer que qualquer tipo de limitação à liberdade de expressão pode ser uma limitação legítima. Então, olha, né, tem que defender a liberdade de expressão, ok, mas se você de repente proibir discurso de ódio, se você de repente proibir, né, algum tipo de ofensa aos grupos minorizados, né, isso pode levar a uma ladeira escorregadia, esse é o argumento dos liberais, que vai levar a um contexto de censura generalizada, a uma desconfiança do Estado também para fazer essa regulação nesse tipo de discurso, né? Então, é um discurso muito radical da liberdade de expressão, né? Muitas vezes que recorre à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é, assim, de uma desinformação gigante, porque no Brasil não só estamos falando de outro país, não só nos Estados Unidos também há algumas limitações, como no Brasil toda a nossa estrutura jurídica em torno da liberdade de expressão é outra. Então não faz sentido comparar. A gente tem a defesa da liberdade de expressão na nossa Constituição como um direito entre outros. Não pode se sobrepor a outros direitos fundamentais. Então é assim que a imprensa cobre geralmente, sobretudo quando se trata de qualquer tipo de ameaça à própria imprensa. Zé, liberdade de expressão e liberdade de imprensa, temos uma diferença aí nesse debate? Fundamental. Quando a mídia fala em liberdade de expressão, está dizendo principalmente da liberdade deles de disseminarem o que eles querem disseminar. Porque o que a Constituição prevê é a liberdade de expressão da sociedade. Uhum. E essa liberdade de expressão, como a Nara falou, tem limites. Por exemplo, é proibido propaganda de teses nazistas. Nos Estados Unidos não é. Uhum. Lá, inclusive, manifestações nazistas são liberadas, inclusive em bairros judeus. Então, a gente tem que fazer essa distinção. A liberdade de expressão é da sociedade civil, das suas organizações. A liberdade de imprensa é a liberdade de empresa, da empresa jornalística veicular aquilo que ela quer. Bom, esse debate está muito bom, certamente em outros programas a gente vai retomar essas questões aqui, mas agora chegou o momento panfletagem, que é esse momento especial do nosso programa, onde nós indicamos a você produtos culturais que chamaram nossa atenção recentemente. E eu vou começar a indicação do nosso momento panfletagem de hoje falando de um livro chamado, uma biografia, né? Chamada João Saldanha sobre nuvens de fantasia.
Esse livro é da editora Relume do Mará. O João Saldanha é um jornalista, comentarista esportivo, né? E técnico da seleção brasileira. Ele foi técnico um pouco antes da Copa de 70, ali no ano de 69, depois o Zagallo assume a seleção e o Brasil torna-se tricampeão. Mas o Saldanha fica, né, nesse imaginário do povo brasileiro como alguém que dirigiu uma seleção brasileira, que montou aquele time que foi tricampeão, e ele é um militante político, atuou profissionalmente no Botafogo, tanto como diretor e treinador, e eu, como alguém que gosta muito também de futebol, né, e dessas interações futebol e política, trago aqui a indicação dessa biografia que eu acho muito interessante para aqueles espectadores que também tiverem interesse aí na temática. E quero saber de você, Nara, se você tem também alguma indicação para o nosso momento panfletagem de hoje. Eu tenho sim, Hércio. Eu trouxe a indicação da série Rota 66, A Polícia que Mata. Acho que ela vai aparecer ali já já. Que é uma série, tá ali, né, da Globoplay, de 2022. Né, ela é uma série que é uma adaptação de um livro, né, chamado Rota 66, A História da Polícia que Mata, do Caco Barcelos, um jornalista, grande jornalista brasileiro, né, bastante famoso, em que ele investiga os assassinatos cometidos pela polícia, por um batalhão da Polícia de São Paulo, que é a Rota, né, dos anos 70 aos anos 90. Então, é uma investigação que o Caco Barcelos faz muito extensa, ao longo de 20 anos. Ele sofreu ameaças, né, por conta... Está falando de liberdade de expressão, é importante lembrar, né, também desses casos. Então, tá lá no Globoplay, né, é a minha indicação. O Humberto Carrão é o ator que faz o papel principal, que é o do Caco Barcelos. Mais alguma indicação, Nara? Por hoje é essa. Zé, a sua indicação para o dia de hoje? A minha indicação é um livro recém-lançado. O livro se chama Por Trás das Chamas. De Neumário Miranda, Carlos Tibúrcio e Pedro Tierra. Esse livro trata principalmente da chamada Casa da Morte, que era uma casa de tortura em Niterói, onde a única sobrevivência, Inês Etienne, a mineira Inês Etienne, é que revelou de público a existência dela. E os mortos nessa casa de tortura eram encaminhados para a usina de açúcar Cambaíba, em Campos, onde eram incinerados. Portanto, não ficou nenhum vestígio. Se não fosse o depoimento da Inês Etienne e o resgate feito por esses 3 autores, possivelmente isso passaria desconhecido, que foi uma das formas de mortes provocadas e produzidas pela ditadura empresarial militar. É isso. Quero agradecer aqui, Zé, a sua presença hoje. Obrigado pelas contribuições, pelo debate. Obrigado a você também, Hércio. Obrigado, Nara. E principalmente obrigado, telespectadores. Nara, quero também agradecer sua presença mais uma vez, suas contribuições, colocando à disposição do nosso telespectador o seu conhecimento, sua pesquisa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Hércio, Zé, é um prazer estar aqui, né? O telespectador também que está em casa, né? Sempre aqui aprendendo com vocês nesse programa. Bom, assim terminamos aqui o nosso programa. E lembrando a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast, e nos acompanhe por lá também. Nos siga no Instagram e um abraço a você e até o nosso próximo programa.